O Orçamento do Estado para o próximo ano também prevê a redução do número de pessoal docente. Será que o ensino privado vai ter capacidade para absorver este pessoal docente que vai acabar por ter de sair do público? Bem, eu acho que, enfim, o ensino privado já tem sofrido tantos problemas que certamente que vai enfrentar também, enfim, as restrições impostas pela crise que nós estamos a viver. Ou seja, acredita que o ensino privado também acabará por reduzir o número de pessoal docente? Eu acho que o ensino privado tem uma capacidade que às vezes o público não tem de se reinventar e de procurar nichos de mercado, de oferecer um ensino alternativo, projetos de investigação também alternativos que muitas vezes o ensino público não oferece. E, portanto, eu vejo sempre os dois subsistemas do ensino superior em articulação, numa saudável até competição e concorrência, e eu acho que isso é muito virtuoso para a própria eficiência de cada um dos dois sistemas. E, desse ponto de vista, creio que as alterações que têm sido feitas na legislação têm vindo a acentuar essa possibilidade de concorrência saudável entre as diferentes instituições. O caso da UAL é um caso exemplar de como tem conseguido também reinventar-se ao longo destes 25 anos, já que este ano se comemora o 25º aniversário da fundação da Universidade Autónoma de Lisboa, e até isso fica bem patente por aquilo que aconteceu à sua volta no ensino superior privado e cooperativo, em que sabemos que muitas universidades nasceram antes e até nasceram depois e desapareceram. No entanto, a UAL mantém-se viva. O facto de trabalhar nos dois ensinos, no público e no privado, se sente que a receptividade dos alunos é de alguma forma diferente, já que de alguma forma poderão ou não sentir-se responsabilizados por estarem a pagar propinas mais elevadas. Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que eu tenho expectativas e tenho uma relação psicológica com os alunos das duas universidades bastante diferente. Também porque no público eu ensino um curso diurno, matinal, e na UAL, embora também diurno, mas sobretudo mais pós-laboral. Mas ou seja, são pessoas que trabalham e ainda estudam. Sim, isso modifica os termos da relação entre o professor e o aluno. Mas também o que é importante é frisar o facto de, no ensino privado, as propinas necessariamente serem mais altas do que no ensino público, faz com que os alunos do ensino privado também levem com mais cuidado e mais a sério a despesa que estão a ter com aquele ensino. E para eles é muito importante não desperdiçar aquele dinheiro. Até porque são pessoas mais velhas, são pessoas que estão também, na maior parte dos casos, são eles a pagar as propinas. Sim, não direi todos, mas em boa parte é isso que sucede neste momento. No que respeita ao ensino público, já são alunos mais novos, talvez não tenham tanta consciência das dificuldades de suportar a propina, e depois há aqui um problema, como sabe, que ainda não foi resolvido, que é o problema de haver uma disparidade acentuada entre as propinas do ensino superior público e as propinas do ensino superior privado. E, de facto, é normal que uma família, perante dois estabelecimentos que têm propinas tão diferentes, é normal que uma família escolha o ensino público e não o ensino privado, porque no ensino público a propina é bem mais baixa. E mesmo a propósito deste tema, o senhor já está a sentir a crise a afetar o ensino superior privado? Sente-se. Começa a se sentir realmente uma diminuição na procura. É evidente, como refere o professor Bacelar Gouveia, que as nossas propinas são mais elevadas. E como não há concorrência de facto, porque as propinas das universidades estatais são tendencialmente gratuitas, ou, enfim, são insignificantes face às necessidades e às privadas, é óbvio que não há nenhuma família na atual situação que vá perguntar se esta universidade pública ou privada é melhor uma que a outra. Escolha o preço, obviamente. Começa por aí. Portanto, não há concorrência de facto. Ainda recentemente o professor Jorge Miranda, seu colega, defendia isso mesmo. E suspeitamente dizia que deviam ser aumentadas as propinas do público e reduzidas as do privado. E este é um dos erros graves, que não há uma verdadeira rede de ensino superior em Portugal, como se vê hoje em dia que também não há no ciclo. Quando a Ministra diz vamos dar preferência às públicas, porque são públicas, e vamos reduzir o apoio às privadas. Mas há aqui uma coisa mágica, quer dizer, por ser público automaticamente é melhor. Eu não consigo perceber essa qualificação. É algo acho que ainda é uma questão cultural, do acho peso que é um do preconceito, Estado. como disse o professor. Eu digo que é uma cultural, e é cultural e ideológico. Não vamos iludir. Já que estamos em finais de 2010, pedi aos dois o mesmo comentário. Em jeito de balanço, como tem visto a atuação da Ministra Isabel Alçada e do Ministro Mariano Gago do Ensino Superior? Vamos cá ver. Eu julgo que esta entrevista dada pela Sra. Ministra da Educação e uma recente entrevista dada também pelo Sr. Ministro Mariano Gago revelam que dois estão ideologicamente, pensam da mesma maneira.
É evidente e que... da mesma maneira da mesma maneira é o preconceito em relação ao ensino privado. É claro, é mais claro. Vê-se em todas esta justificação que a senhora Ministra dá de que temos que evitar a acumulação de custos e, portanto, vamos investir nas públicas porque são públicas, é um preconceito. Porque quando está provado que no ciclo, e aí é indiscutível, ninguém duvida que o ensino privado é muito melhor do que está nos rankings em primeiro lugar. Portanto, vê alguma diferença de atuação entre a atual Ministra e a anterior? Esta. Pelo menos aos olhos da opinião pública, serão é mais afável. Mais afável, mais aberta, mais sensível. Mas é que ser mais afável não chega a ser uma boa Ministra da Educação. Não quer dizer que eu seja. Mas em relação já agora, também, em relação ao Ministro Mariano Gago, eu também depois... eu realmente tenho muitas críticas a fazer ao Ministro. Aliás, até começo por esta. Eu sou também deputado da Assembleia da República, já lhe dirigi algumas perguntas e ele não responde às perguntas que os deputados dirigem. Portanto, não me parece que em democracia seja correto que um membro do Governo, que é politicamente responsável perante a Assembleia, perante quem fixa a sua responsabilidade, depois, de respeito à Assembleia da República, não respondendo no prazo de 30 dias, como o Regimento da Assembleia da República impõe, a uma pergunta que um deputado, no exercício dos seus poderes de fiscalização, constitucionalmente consagrados, lhe dirige sabendo coisas sobre a sua atuação. Portanto, como calcula, o meu ponto de partida em relação ao Ministro da Ciência é muito grave, porque esse senhor respeita a Assembleia da República, não só em relação a mim, mas sistematicamente em relação às perguntas que todos os deputados têm o direito de fazer e em relação às quais ele tem o dever de responder e não responde, para além de outros aspectos. Agora, do ponto de vista da sua atuação, é evidente que neste momento não sabia o que é que ele está a fazer, porque ele há uns meses atrás fez um pacto com as universidades públicas, uma reunião em que despejou dinheiro supostamente sobre as universidades públicas, entretanto o dinheiro não apareceu, não sabemos o que é que vai acontecer às universidades públicas, portanto que isso é um aspecto da direta responsabilidade dele. E, portanto, sinceramente, acho que há aqui uma grande desorientação. O que é que acha que o Ministro deixa de responder? Está a fugir à resposta? Não tem resposta para lhe dar? Não sei. Isso, como ele não responde, eu não posso também responder à razão da não resposta dele. Não consigo perceber. Mas em relação ao Ministro Mariano Gago, vamos cá ver. Aqui eu distingo entre o Ministro Mariano Gago como Ministro da Ciência e Tecnologia e como Ministro do Ensino Superior. Como Ministro do Ensino Superior não existe. Não existe, por isso simplesmente não existe. Existiu apenas para encerrar 2 ou 3 universidades privadas sob o argumento que estavam em degradação pedagógica, que elas estavam falidas, mas não fecha as públicas que estão falidas. Isso é o único problema que eu sei. Em relação com o Ministro da Ciência, indiscutivelmente tem feito um bom trabalho. Tem feito um belíssimo trabalho. Mas em relação ao ensino em si, o preconceito nele é muitíssimo mais acentuado que no Ministro da Educação. Então, eu li recentemente uma entrevista dele e uma pessoa que diz define. Veja que estamos no século XXI, já passaram 30 e tal anos sobre a Revolução e ele ainda diz que as praxes são fascistas. E é evidentemente que há praxes que são exageradas e têm dado lugar a processos de crimes. Mas o que se passa, por exemplo, no futebol, que é perfeitamente inconcebível que as pessoas se agridem publicamente, nunca ouvi ninguém chamar realmente o desporto fascista ao futebol. Portanto, este preconceito, infelizmente, continua a existir. E é lamentável que o aconteça nesta área de uma pessoa que é de altíssima carreira intelectual. Peço aos dois um último comentário e peço-vos também que sejam muito sintéticos. À semelhança do que tem acontecido com fusões entre agrupamentos e escolas, acha que os dois ministérios, o da Educação e do Ensino Superior, poderiam ser fundidos? Acho que é uma boa ideia, até porque hoje, em muitos aspectos, há um esvaziamento de algumas competências dos dois ministérios e acho que também seria um sinal importante dado à opinião pública, não só na redução do pessoal político, mas também do ponto de vista de uma melhor articulação entre as políticas para o básico e o secundário e as políticas para o ensino superior, até porque com o ensino obrigatório passa também a atingir agora o secundário. Eu acho que é uma ideia interessante. Para si. E para o senhor também eu acho que sim, porque há aqui um fosso muito grave e muito importante entre a passagem do ciclo para o superior, para o ensino superior. E esta gestão conjunta, se fosse feita... Sente isso nos alunos? Não estarem preparados? Claramente. Nós temos necessidade, por exemplo, ao nível da autónoma, criar disciplinas gratuitas que funcionam ao sábado de matemática, de português, de filosofia, para os preparar, porque eles não vêm preparados. Ora, julgo que se houvesse uma gestão comum, quer do ciclo, quer do superior, havia seguramente benefícios em termos de custos e havia seguramente maior eficácia nessa gestão. E nessa articulação e, sobretudo, nesta passagem que é difícil do ciclo para o superior.
Muito obrigada aos dois mais uma vez pela vossa presença nesta edição do Meio-Dia. Muito obrigado. Fica então aqui o comentário de Jorge Bacelar Gouveia, professor universitário, e também de Eduardo Costa, presidente da Universidade Autónoma de Lisboa. Há alguns cortes do ensino privado de 20% que estarão nas mãos do presidente Cavaco Silva e também ao estado atual do ensino superior e do resto do ensino em Portugal.